Olá galera, então esse é o nosso último vídeo que a gente vai falar também do contexto da StackSpot. E agora nossa agenda, nós vamos acompanhar aqui, ó, a gente já começou, né, a gente falou sobre começando do zero, um exemplo que eu dei lá da Company for You, né, que a gente falou. Depois a gente também falou sobre a necessidade do EDP, do EDP, e aí a gente explicou um pouquinho do que é um EDP. Falamos da StackSpot, da hierarquia dela e o que ela veio e por que ela veio nos ajudar muito nesse sentido. Damos até o exemplo, no caso, da Company for You usando a StackSpot. E agora eu vou explicar um pouquinho para você que não é tech, você que é uma pessoa de negócio, o que pode ser utilizado no seu dia a dia com auxílio dessa ferramenta. Então vamos lá. No primeiro ponto, eu gostaria de colocar aqui 3 contextos simples, um exemplo simples, para que vocês possam começar a digerir isso e você perceber que no seu dia a dia essa tecnologia pode ajudar muito os seus desenvolvedores, pode ajudar muito em vários tipos, em vários temas que nós vamos falar aqui desses 3 iniciais. O primeiro é sobre produto, no contexto de produto. O segundo é no contexto de design. E no terceiro é no contexto de agilidade. Evidentemente que esses são 3 exemplos, mas depois eu quero que você comece a digerir um pouco mais isso e você vai ver que dentro da sua área de negócio, da sua área não tech que você trabalha, pode ser utilizada essa tecnologia em background, que eles podem ser utilizados aí e facilitar muito a sua vida, tá bom? Então vamos lá. No contexto específico de produto, né? O que a gente pode ter? Imagina que você seja um PM, um PO e está trabalhando em cima de um produto, só que você precisa, ou até mesmo uma pessoa de design, e você precisa fazer entregas rápidas, você precisa fazer experimentações muito rápidas. E realmente, nessa área, normalmente a gente precisa de testar as coisas muito rápidas no mercado, fazer uma entrevista, fazer um protótipo, trazer hipóteses de MVP, né, igual a gente chama de HMVP nesse caso, de MVPs, coisas, jogo rápido, tem que ser jogo muito rápido. E nesse ponto de vista, entra um exemplo muito bacana que eu trouxe para vocês. Imagina, nessa questão de você precisar de entregar MVPs rapidamente, você tem aí componentes, né, seu time de desenvolvimento lá de front-end, ele tem a componentes de botões, de ícones, de formulários, já bonitinho, tem esses componentes já que eles criaram. E aí eles podem transformar esses componentes já pré-definidos, eles já podem transformar esses componentes em plugins de aplicativo dentro da StackSpot, que esses plugins, por sua vez, podem estar acoplados dentro de stacks ou até de estúdios. E aí, evidentemente, você vai ter um MVP, as entregas muito mais rápidas. Por quê? Porque na hora que você está, putz, não deu, vamos pivotar, vamos usar outra forma agora para testar lá no mercado, vamos lá no meio da rua testar o nosso aplicativo. Esse tipo de coisa rápida você consegue fazer e acelerar com a StackSpot. O seu time de desenvolvimento que suporta você, suporta a equipe de marketing daquele produto, suporta o time de produto que você tem aí na sua empresa, você pode utilizar a StackSpot, que ela pode te agilizar e acelerar essas entregas de SMVPs, você consegue testar muito mais rapidamente, verificar o que é necessário, arrumar no seu produto e colocar ele no jogo, tá bom? Outro exemplo bacana que a gente tem aqui é de design, no contexto de design. A gente sempre fala a questão de contexto de design, porque às vezes a gente tem, por exemplo, no caso, padronização de componentes de design nas empresas. Por exemplo, uma empresa como a Coca-Cola, com certeza vai ser muitos componentes vermelhos e brancos, né? No caso do Itaú, eu tenho laranja e azul. Eu tenho, sei lá, no caso da OLX, eu tenho aquela cor roxa e branco. Então, as empresas elas também se identificam com padrões de cores, com padrões de formulários, com padrões de componentes, que é o caso que eu estou dando exemplo aqui, ó, galera, que é de formulário, de botão, né? De outros tipos de componentes que você pode ter, de barra de rolagem, ou de cores, enfim, que isso pode ser colocado dentro do Design System que a empresa tem, né? O que é o Design System? Então, o Design System ele é uma série de componentes visuais para a gente deixar padronizado, né, dentro de uma empresa determinadas cores, determinadas interfaces de usuário. Aquela consistência visual é muito importante para qualquer projeto de design dentro daquela empresa. Então o que acontece? Quando a gente fala de Design System, né, que normalmente todo mundo tem, a gente teria o quê? Esses componentes, seja de botão, seja de formulário, seja de label, seja de alguma barra de rolagem que você queira fazer,
Essas pessoas, a partir da galera de design que desenvolveu esse design system, conseguem mandar lá para a sua galerinha de front-end. E o que eles conseguem fazer? Fazem esses componentes, né? Criam esses componentes em linha de código e depois, consequentemente, eles conseguem criar plugins disso. Isso é muito bacana porque, poxa, para a gente gerar uma certa consistência, uma uniformidade, né, em toda empresa, em termos de vista de projetos de design, para ter aquela consistência visual como um todo, nada melhor do que também colocar dentro da StackSpot esses plugins que depois podem virar stacks e até estúdios para toda e qualquer pessoa, né? Essas pessoas desenvolvedoras que precisam criar front-ends parecido com o logo da empresa, parecido com as cores da empresa, nada melhor de colocar isso na StackSpot e a galera poder ter os seus projetos aí de design normalmente também dentro desse contexto, tá bom? Bom, outro contexto legal também é no contexto de agilidade, galera. No contexto específico de agilidade, a gente sabe que hoje a grande maioria das empresas, elas têm um problema de agilidade, de entrega das coisas. Por exemplo, a galera começa a desenvolver, às vezes não consegue entregar a tempo, passou a sprint, aí tem que levar aquela história para adiante, enfim. Às vezes a gente de fato tem algumas dificuldades para entregar valor no final. E qual que é o legal nesse caso específico da StackSpot quando tem uma squad, um time de desenvolvimento que consegue utilizá-la? Consegue planejar melhor. Ou seja, as coisas, já que ele tem um monte de parâmetros, de configurações, de plugins já formatadinhos e prontos, automaticamente eu consigo até dar previsibilidade de quanto de história que eu consigo jogar para aquele time fazer naquela sprint, né? A gente sabe muito que um time, uma squad, ela tem uma velocity, ela tem uma velocidade. Você consegue aumentar a velocidade desse time dependendo do formato que você está usando dentro da StackSpot. E é isso que é legal, porque tem um outro conceito no Kanban, né, em agilidade, que a gente fala do WIP, do Work in Progress. No caso especificamente aqui do WIP, eu posso até diminuir. Às vezes o cara demora um tempo gigante para fazer o deploy em produção. Ele consegue desenvolver tudinho, mas na parte de deploy dá problema. Por quê? Porque ele tem que ficar reconfigurando, tem que ficar ajustando tudo direitinho. Nesse caso, com a utilização da StackSpot, ele não vai ter mais esse problema. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu posso ter componentes de infraestrutura, né, componentes aí de app, de aplicação. Esses componentes eles podem ser transformados em plugins dentro da StackSpot. E esses plugins, automaticamente eu posso até colocar esses vários plugins dentro de stacks, ou pode até ser esses starters. Lembra que eu falei dos starters, né, de conexão automatizada de algumas coisas que eu posso ter dentro da StackSpot. E automaticamente, o que significa? Aquela squad, que às vezes estava um pouco mais lenta, com dificuldades de fazer determinados tipos de trabalho, eu jogo isso tudo dentro da workspace daquela galera, daquela squad, ela vai ter uma workspace específica, com tudo configurado, e automaticamente a possibilidade de entregar coisas mais rápidas, inclusive em produção, vai ser melhor. Aquela sprint pode ser muito mais rápida, muito mais ágil para ela. Nesse ponto, o que acontece? Olha o exemplo que eu estou dando aqui, uma galerinha aqui na squad, onde ela consegue depois fazer as entregas mais rápidas e, consequentemente, facilita o dia a dia para nós de negócio, para gente que não é tech. E é esse ponto que eu queria que você refletisse. Vocês viram que eu dei um exemplo aqui de produto, um exemplo no caso de design, um exemplo aqui no caso de agilidade. E pode ser exemplos em qualquer área de negócio que a gente tiver. Né? Por exemplo, se tem alguma coisa que mudou a estratégia de arquitetura da companhia, né? Um ponto de vista estratégico, porque seja uma tecnologia nova que tem que ser utilizada, seja alguma tecnologia que tem que ser descontinuada e agora utilizar uma nova para redução de custo. Isso é estratégico dentro da área de tecnologia, por exemplo, ou dentro daquela empresa. Usa a StackSpot para ajudar você nisso. Agiliza a sua vida em relação a isso. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês? As pessoas como eu, que não são tech, e que são pessoas da área de negócio, independente se você é de marketing, se você é do jurídico, se você é do RH, se você é lá da linha de frente com o cliente, que automaticamente resolve problemas de negócio, lembre-se que a StackSpot, coloca isso em mente, você pode utilizar a StackSpot para facilitar o dia a dia do negócio do seu cliente ou até da sua empresa,
utilizando essa tecnologia com os seus desenvolvedores, com sua equipe de tecnologia. Ah, Jonatas, eu não tenho equipe de desenvolvimento. Não tem problema. Provavelmente você tem alguma empresa, né? Se você tem alguma empresa que está trabalhando para você com tecnologia, fala da StackSpot para ela, porque ela consequentemente vai adotando isso, ela consegue ver a facilitação do dia a dia e como nós de negócio podemos colocar sempre como parâmetro envolvendo a StackSpot para ajudar a gente no dia a dia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar rapidamente um pouquinho o conceito da StackSpot, mas eu acredito que agora tem a documentação lá no site também, se vocês quiserem entrar um pouco mais de detalhe, mas eu espero que vocês tenham aprendido e gostado um pouquinho, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!